Bom dia, meus amados. Tudo bom com vocês? Dormiram bem? Graças a Deus. Tá na luta, tá na prova, mas o Senhor é conosco. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Vamos ler a palavra de Deus hoje? Todo dia tem uma palavra fresca para nos alimentar, para nos dar certeza e a confiança daqueles que esperam no Senhor. E nós somos um deles, né? Nós somos um deles que confiamos e esperamos no Senhor. O evangelho está lá em Marcos. São Marcos, o capítulo é 3. O versículo é de 7 a 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 7 a 12. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, tanto eu para passar para vocês, tanto para vocês com a Bíblia na mão, estudando e entendendo, porque com cada um Deus fala. Deus dá um recado para cada um. Então, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Você que parou aí para ouvir, o Senhor quer falar com você. Espera só um minutinho. Ouve a voz do Senhor. E se você gostar do canal, se inscreva, dê o joinha, compartilhe. Venha ser mais um a somar. Porque esse canal é um canal do bem. Eu ensino tanto as coisas de Deus, como ensino você se alimentar o teu corpo com várias receitas. Tá bom? Eu sou uma pessoa simples, meu canal é simples para pessoas simples. Tá bom? Vamos lá? Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguiam uma grande multidão vinda da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, da Idumeia, do além Jordão e dos arredores de Tiro e Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos seus discípulos que que aprontasse uma barca para que a multidão não comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para tocar. Quando o espírito imundo os viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! E ele proibia severamente que o dessem a conhecer. Meus irmãos, que isso sirva de palavra para nossa salvação. Olha só, como que vinha multidões. Jesus era seguido por muitas pessoas. Aqui nesse meio não falou, mas os fariseus estavam aqui. Porque eles não podiam ver Jesus pregar, não podiam. Eles queriam pegar alguma coisa do Senhor, nosso Deus, né? Então, Jesus estava com os discípulos. Tinha vez que Jesus se separava da multidão, tentava e separava da multidão, para poder explicar aos discípulos as coisas. Porque ele tinha que ensinar os discípulos. Ele sabia que o tempo dele era curto, mas ele tinha que deixar aqueles discípulos sabendo de tudo que iria acontecer e como teria que agir. Então, muitas das vezes ele ficava só com os discípulos, mas muitas das vezes ele saía com os discípulos para quê? Porque o discípulo já tendo a autoridade de falar no nome do Senhor Jesus, que estava ali com ele, Jesus estava ensinando eles como expulsar os demônios, ensinando ele como curar, como repreender muitas coisas. Então, era praticamente uma escola. Jesus estava treinando os discípulos para que eles viessem fazer. Quando Jesus não estivesse mais lá, porque Jesus evangelizou só 3 anos, ele começou com 30 e com 33 ele se foi. E eles tinham que treinar, porque aquelas pessoas tinham que dar seguimento de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Tanto deram que hoje nós temos a Bíblia, nós temos tudo aqui. Só não acredita aquele que não crê, que está vendo e não crê. Tem gente que não crê. E a gente tem que respeitar, porque Jesus deixou livre cada um de nós. Então, quando Jesus estava com aquela multidão, as pessoas falavam assim: tá igual o dia de hoje. Hoje, tem gente que ela não tem a fé alicerçada no lugar. Às vezes ela está numa igreja, aí daqui a pouco abre outra igreja ali na frente
e começam a dizer, ó, aquele pastor lá, nossa, tem feito tanta cura, ô pastor bom. Aí você sai da sua igreja, pula para aquela igreja. Aí aquela igreja fica cheia, aí um daqueles lá sai, abre outra igreja, já leva uma leva. Por isso que eu digo para vocês, com toda a autoridade, diante das doutrinas da igreja e diante de todos os escritos, diante de tudo que tem lá em Roma, tudo guardado, original, para quem quer estudar, e você sabe que tá lá, a Igreja Católica foi fundada pela pessoa de Pedro. Não tem outro jeito. A multidão estava aqui. Depois que Lutero brigou e veio o protestantismo, né? Que virou os evangélicos aí o uso. Mas no fim do tempo, a gente vai tornar uma igreja só. Somente o Senhor e somente um rebanho. Não tem o que questionar. E a palavra do Senhor hoje vem dizer para cada um de nós, que Jesus estava com o discípulo e vieram várias multidões. Vinham pessoas, ó, grandes multidões. Elas vinham da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidônia. Eles vinham ouvir a Jesus e trazer os seus doentes. Porque Jesus curava, expulsava demônios, pessoas que às vezes estavam com aquele possuído que pulava no fogo, pulava na água, era caixa de demônio. Então Jesus estava preparando os discípulos para isso. E as pessoas chegavam, eles oravam e expulsavam. E se hoje nós tivermos uma vida correta na presença do Senhor, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós não faremos mesmo. Eu já fiz muito, gente. Na autoridade do nome de Jesus, já expulsei muita demônio de muitas pessoas. Eu? Não, Jesus. No nome de Jesus. Por isso que a gente tem que ter uma vida correta no altar do Senhor. Por isso que você tem que ter uma vida regrada. Por isso que quando eu desobedeci ao Senhor, eu caí. E o Senhor foi lá e me retirou os dons. Por quê? Eu merecia. Eu fui desobediente. Eu não cumpri aquilo que eu prometi ao Senhor, que eu dei a palavra ao Senhor. Mas Ele é um Deus misericordioso. Eu tive 4 anos e pouco no deserto. Só Deus e eu. Eu senti um negócio agarrar aqui no meu pescoço. Só Deus e eu. Eu chorava. Mas eu tive que passar por tudo isso. Por quê? Pela desobediência. Deus foi bom demais comigo. Porque com Adão e Eva ele nos expulsou do paraíso. Deus podia me mandar um fogo consumidor e acabar comigo. Para eu largar de ser arrogante. Mas eu não. Eu me arrependi. Pedi perdão ao Senhor. Fiquei tão fraca que eu não consegui orar. Eu só gritava o nome de Jesus. Botava a minha cara no pó e só falava Jesus. Eu não tenho força. Jesus, fica comigo. Jesus. Pedi o colo. Mãe, me dá colo. Me dá colo. Me dá colo. Isso foram 4 anos e pouco. Eu tive que esperar o tempo do Senhor. Ele teve que me lapidar. Ele fez igual o olheiro. Ele amassou. Amassou. E refez um vaso novo. Para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu sou um vaso transformado e renovado. E Deus vem devolvendo os meus dons. Aquilo que eu tinha e que eu recusei. E agora, acabando essa pandemia, já está tomando as vacinas, voltarei para o meu grupo de oração, que eu já estava indo, muito mais repleta da unção do Espírito Santo. Porque nesse momento que nós estivemos em casa, deu tempo de você estudar, de você ter sua intimidade com o Senhor, porque eu não saía para lugar nenhum. E comecei a ter minha intimidade de oração, de terço, de conversa, e graças a Deus. Então, assim como essas multidões vêm, quando a gente está no grupo de oração, vem também. Às vezes a gente está no grupo de oração, vem 100 e poucas pessoas. E no meio daquele grupo de oração, Jesus é Jesus, Ele sabe de tudo. Vem pessoas endemoniadas, vem pessoas angustiadas, vem pessoas procurando emprego, vem pessoas para nos testar, vem tudo. E a gente tem que estar, ó, como os discípulos, aberto ao agir de Deus, mas na obediência. E essas pessoas
Elas viram falar de Jesus, ela sabia que Jesus curava, ela sabia que Jesus era o Messias, ela sabia, mas quando os demônios falavam, ó, para você ver, que quando você está correto na presença do Senhor, quando você está fazendo seu jejum, que você não tem feito nada de errado, que sua comunhão está certa com o Senhor, de confissão, de missa, de tudo, quando você expulsa um demônio em nome de Jesus, ele tem que sair, ele não fica. Ele não fica. Ele não fica. Ele não tem. A luz do Senhor passa sobre você e alcança ele. Ele não fica. Ele tem que ir embora. Por quê? Porque ele vê ali uma pessoa de Deus. E ele não fica. Aqui está dizendo, quando o espírito imundo o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele proibia severamente, porque ele não queria que falasse ainda. Ia chegar a hora dele falar quem era ele. Entendeu? Mas os demônios se prostravam de joelho. A palavra de Deus fala que diante do Senhor Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra, todo o mundo se prostra de joelho. Até o diabo. Gente, o diabo, ele é forte e poder, porque nós somos seres humanos, mas se a gente estiver na presença de Deus, em jejum e oração, não tem que ter medo do diabo, não. Não tem que ter medo do diabo, não. Ele é astuto, mas você em oração, Deus te protege. Você está com o lado maior das coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, diante dessa multidão que vinha, nós temos que retornar. Nós se espalhamos. Nós largamos. Esses vinham diante do Senhor. Muitos de nós largamos o Senhor e se espalhamos. Agora é hora de voltar. É hora de voltar para o arredio, para o cercado, para a igreja, de ficar estudando, ir para o grupo de oração, ir para a missa tomar a comunhão, ou você ir para o seu culto, se assenta, se ajeita, se conserta na presença do Senhor, porque a porta vai fechar. E quando a porta fechar, ela não abre mais. E se você não estiver lá dentro na decência, infelizmente, o negócio não vai ficar bom. Então te prepara. Eu estou preparando vocês para uma guerra. Não é guerra entre homens. A nossa guerra não é para matar ninguém, não. A nossa guerra é guerra espiritual. Nós vamos matar, assim, os demônios que querem perturbar as famílias, que querem destruir os lares, que querem botar os nossos filhos nas drogas, na prostituição, no roubo. Tudo isso. Se nós tivermos jejum, oração, obediência, comunhão, confissão, eu que sou católica, e vocês estiverem debaixo da obediência de Deus, fazendo o seu jejum com o seu pastor, na obediência, você tem autoridade. Jesus dá autoridade para nós. E duvido. Quando eu tive ruim, teve uma pessoa, não vou falar para não expor a pessoa, ela chegou perto de mim, endemoniada, e falou comigo assim, quando eu mandei ela sair da pessoa, ela falou assim, eu falei, em nome de Jesus, ela falou assim, ó, você não tem autoridade. Se fosse naquele tempo que você era ungida do Senhor, você me mandava embora, eu ia. Agora eu não vou, não. Por quê? Porque eu estava lá, lembra? E aí eu falei assim, gente, como que Deus é bom? Deus manda e o diabo obedece. Eu ouvi do diabo, ele dizendo que ele não podia ir embora, porque eu não estava em oração. A partir daquele momento eu falei, eu vou virar o jogo. Aí que eu comecei com a oração do texto, comecei a orar, sem parar. Por quê? Fui crescendo na intimidade com Deus. E hoje eu sinto quando as coisas vão acontecer, eu sinto quando as coisas vai dar ruim, eu começo a ficar angustiada, eu falo, ó, já vem ele não pode ver nada feliz, eu começo a orar, ele tem que ir embora. E é assim, amados, é assim que nós vamos. Está na hora de voltar para o arredio. Essa multidão veio de encontro para Jesus. Quanto de nós saímos da presença do Senhor e estamos dando cabeçada por aí? Não temos que dar cabeçada por aí. Como a Alia Machado falou, o Papa, ele tem feito muita coisa errada. Tem. Mas a Nossa Senhora diz que ele ainda é o Papa. Ele não mudou norma nenhuma da igreja. Quando ele começar a mudar a lei da igreja, mudar as coisas da igreja, aí sim é hora da gente pular fora. Porque tem muita gente que pulou fora porque diz que não gosta do Papa. Ele tem feito coisa errada? Tem, eu também faço, você também faz. Tem feito umas barbeiradas feias.
Tem. Mas ele não mudou nada de que Jesus deixou, de que Pedro deixou. Mudou nada. Então, enquanto ele não mexer, a hora que ele mexer, aí eu vou dizer, é hora de pular fora. Que aí ali já está o anticristo, não está o Papa. Por enquanto, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, porque o Papa Bento XVI ainda é Papa, ele tem o anel papal, nós temos 2 Papas. Eles estão lá. A hora que agora que é o Papa Francisco, começar a mudar a lei, mudar tudo da igreja, eu vou dizer para vocês, irmãos, eu vou agora adorar Jesus em casa. Mas não, a Nossa Senhora diz que ainda não é a hora. A hora vai chegar. Que a gente vai ter que fazer nossas orações como nossos antepassados, em casa. Mas ainda não é a hora. Então, se você está precisando confessar, eu vou me confessar. Se está precisando confessar, se confesse. Se você está precisando tomar comunhão, tome sua comunhão. Confesse primeiro, tome sua comunhão. Vá para a igreja, porque ainda não é a hora. Aproveita ainda quanto tem a comunhão para você tomar. O corpo de Jesus, enquanto está lá. Porque vai chegar um dia que ele não vai estar. Vai estar escondido. Poucas pessoas vão ter esse privilégio de ficar escondido junto com os sacerdotes para tomar a comunhão. Então, enquanto isso não acontece, eu venho dizer para vocês, meus irmãos católicos, vá para a igreja. Confesse se você há muito tempo não confessou. Toma sua comunhão. Seja obediente. Ele tem feito coisa errada, a gente também faz. A gente não pode julgar ninguém, Deus não deu esse direito. Eu vou me confessar, porque eu também julguei ele. Fiquei chateada. Mas Nossa Senhora disse que ainda não é hora de sair da igreja. E se a mãe falou que não é hora, porque não é. Na hora que ele começar a me mexer nas leis da igreja, nas doutrinas da igreja, aí é hora da gente pular fora, porque aí lá já não está mais. Seja o Papa ele ou se vier outro Papa. Se mudou as coisas da igreja, já não é o Papa, já é o espírito do anticristo que está lá dentro. Mas por enquanto a nossa igreja está governada por Jesus, pelo Papa. E quando isso acontecer, que o Papa for entregar a poltrona de Pedro para o anticristo, porque vai acontecer, está no Apocalipse, nós estaremos orando em casa, porque a igreja não é templo, a igreja somos nós. E Jesus diz que a porta do inferno não vai prevalecer. Isso é confiar no Senhor Jesus. Tá bom? Se tá difícil, ora, confia. Não se desvie da sua igreja porque os outros vão falar. Os outros falam tanta coisa, você vê tanta coisa na internet, os outros falando. Fala tanta coisa. Mas confia naquele que pode, que é Jesus Cristo. Somente Ele. Tá bom, gente? Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Dê um dia abençoado. Se você precisa trabalhar, saia com a sua carteira para procurar um trabalho, faça um biscate. Peça a Jesus para ir com você, peça o Espírito Santo de Deus, peça seu anjo da guarda, conversa com ele, eu converso com o meu. Dou bom dia para o meu anjo da guarda, levo ele para adorar Jesus junto comigo. Então, e saia. Vai procurar um trabalho, um biquinho que dê. Que um biquinho que você fizer, um servicinho que você fizer, já é um dinheirinho que você leva para casa. E não esqueça, sobrou um alimento, vai estocando teu alimentinho. Nada de pânico, mas vai. Que eu vou fazer a live como a gente vai estocar os nossos alimentos. Porque vai vir dias maus, mas não agora. Então, agora que a gente tem, a gente estoca para o dia que não tiver. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu fui.